E falando em pagamento, nós vamos falar agora de atraso de pagamento, mas aí é dos pobres mortais, dos consumidores brasileiros, né, Vitor Brau? Boa tarde. É isso, Denise, boa tarde para você, boa tarde a todos. E tem muita gente nessa situação, o número de inadimplentes não para de subir e agora em fevereiro uma nova alta, segundo os números que estão sendo divulgados pelo SPC Brasil, o Serviço de Proteção ao Crédito, e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. O total de consumidores com o nome sujo já chega a 61.700.000. Na comparação com janeiro, foi uma alta de 0,55%, mas em relação ao mesmo mês do ano passado, em relação a fevereiro de 2017, uma alta mais forte de 2,71%. Esse número de negativados, 61,7 milhões de brasileiros, representa 40% da população economicamente ativa, ou seja, dos brasileiros que têm idade entre 18 e 95 anos, de acordo com o levantamento do SPC Brasil. A economista-chefe do SPC, Marcela Cavallucci, ressalta que o brasileiro não aprendeu as lições que foram deixadas pelo período da crise econômica. Vamos ouvi-la. Daqui a pouco sim, a gente vai ouvir aí a Marcela Cavallucci, mas de qualquer maneira é um aumento forte, né, na comparação com fevereiro do ano passado, 2,71%. Agora sim a gente tem o áudio aí da Marcela Cavallucci. Vamos ouvir. A gente imaginava no começo que depois dessa crise tão longa as pessoas tomariam crédito de uma forma melhor. E os dados do Banco Central mostram que 55% do crédito concedido para as pessoas físicas em janeiro foi via cartão de crédito. Então as pessoas ainda recorrem a formas muito ruins de tomar crédito e a gente vê o reflexo ainda na inadimplência. Segundo o levantamento, o volume de contas atrasadas recuou 0,4% em fevereiro na comparação com janeiro. Os bancos e instituições financeiras ainda concentram metade dessas pendências e, na sequência, aparece o comércio, que responde por 18%. O economista-chefe da Associação Comercial de São Paulo, Marcel Solimeu, ressalta que as vendas a prazo dificultam ainda mais a situação dos lojistas. Quanto mais você vender a crédito, maior é o risco da inadimplência, principalmente quando você começa a ter dilatação dos prazos de crediário. Prazos mais longos significam mais riscos. Não só o consumidor está muito mais cauteloso, como as próprias instituições financeiras, o próprio varejo também mais cauteloso na concessão do crédito. O economista-chefe da Associação Comercial, Marcel Solimeu, diz que para o comércio é um fenômeno interessante. A inadimplência se mantém relativamente estável, já que acontece também um aumento ainda ligeiro nas vendas. E por isso, então, o volume de dívidas fica mais ou menos estável, não é tão sentido pelos lojistas. O consumidor que fica com o nome sujo passa a enfrentar restrições mais pesadas no acesso ao crédito e também nas compras parceladas. O consumidor deve tentar, né, Vitor, se possível, trocar a dívida mais cara por mais barata. Os juros, no geral, não caíram tanto assim para facilitar de uma forma significativa a vida de quem negociar, mas há a possibilidade, sim, de você conseguir um outro empréstimo, de repente consignado mais barato. Empréstimo pessoal teve até uma boa redução de juros, desde que se consiga negociar isso no banco, porque às vezes quando a pessoa está inadimplente, ela não tem mais crédito. Aí ela pode recorrer àqueles feirões de negociação, que eles dão uma orientação boa e há uma negociação meio geral. É um caminho. É melhor do que a pessoa ficar esperando e fica com o nome sujo. Ela tem muitos problemas por causa disso, né? Pois é, até porque as empresas também têm interesse nessa negociação, né? Os lojistas não querem ficar com aquele buraco no orçamento, né? Então não devem oferecer condições mais razoáveis ali para o pagamento das dívidas, né? Ou com prazos maiores, ou com juros mais confortáveis, enfim, de alguma maneira a negociação é sempre um caminho, né? Exatamente, então tem que aproveitar. E sabe que tem algumas coisas que às vezes a pessoa está muito endividada, ela não sabe que tem essa opção de troca do próprio banco. Por exemplo, o crédito imobiliário teve uma redução importante de juros. No crédito imobiliário é um pouco mais perceptível. E às vezes a pessoa consegue no próprio banco refinanciar o imóvel com uma taxa menor. Ou então é a portabilidade, né? Até chega com esse jogo, olha, no outro banco tem taxa menor, eu consigo trocar, e vai aliviando assim aos poucos o custo da dívida no orçamento.